Chovia torrencialmente quando meus passos ecoaram pelo asfalto molhado da rua vazia. Voltava da escola, com os livros na mochila e o uniforme grudado no corpo pela chuva. Na minha pequena cidade, caminhar a pé era rotina, mas aquele dia parecia diferente. O céu enegrecido tinha um peso estranho, como se guardasse mais do que tempestade. Foi então que avistei a fábrica abandonada no topo do bairro, a única opção de abrigo. Entrei no grande portão enferrujado, sentindo um arrepio percorrer minha espinha. A história sobre o incêndio de décadas atrás me veio à mente. Diziam que apenas uma pessoa morreu, Camila, uma jovem que começara a trabalhar lá poucos dias antes. As paredes carbonizadas ainda guardavam marcas do que aconteceu. Enquanto eu me protegia da chuva, olhei ao redor, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. Você também ouve isso? Uma voz suave quebrou o silêncio, me fazendo saltar. Virei-me e vi uma garota de cabelos compridos e olhar perdido. Eu não ouvi nada, respondi confusa. Ela deu um passo à frente, com uma expressão de desespero. Estive aqui tanto tempo. Não consigo sair. Meu coração disparou. Quem era ela? E por que estava aqui? Como você entrou aqui? Perguntei, a voz vacilando. Não sei. Não lembro como cheguei. Só sei que a porta nunca se abre para mim. A garota se apresentou como Camila, e o mundo pareceu girar. Camila? A jovem que morreu no incêndio? Você está brincando, certo? Isso é algum tipo de pegadinha? Tentei racionalizar, mas então ela apontou para uma mancha escura no chão, visível mesmo nas sombras. Foi ali que tudo aconteceu. Eu estava lá quando o fogo começou. Sua voz parecia distante, como um sussurro que vinha de um lugar muito longe. Por favor, me ajude. Uma mistura de medo e compaixão tomou conta de mim. Como posso ajudá-la? Perguntei, mesmo sem acreditar completamente na situação. Preciso que alguém veja. Preciso que alguém entenda. Ela estendeu a mão, mas hesitei. O vento uivou pelas janelas quebradas, e a chuva parecia intensificar o frio ao redor. Por favor, Camila insistiu com lágrimas nos olhos. Contra a lógica, dei um passo em direção a ela, minha mente gritando para correr, mas meu coração curioso e assustado demais para recuar. Eu não sei o que fazer, confessei. Você pode me mostrar? Ela acenou com a cabeça, caminhando em direção ao fundo da fábrica. As sombras se moviam ao nosso redor, criando formas nas paredes que pareciam vivas. De repente, um barulho ecoou pelo lugar, e o som de chamas se ergueu como uma memória viva. É isso que eu revivo toda vez, disse ela, parando em frente ao que parecia ser um antigo depósito. O fogo começou aqui, mas eu nunca soube o porquê. O calor parecia real, mesmo que não houvesse fogo ali. Alguém trancou a porta. Alguém sabia que eu estava lá dentro. Suas palavras carregavam angústia, e minha mente se enchia de perguntas. Mas quem faria isso? Por quê? Ela balançou a cabeça impotente. Nunca descobri, e agora estou presa aqui, revivendo o mesmo momento. O desespero em sua voz era palpável. Olhei em volta, tentando encontrar alguma evidência, algo que pudesse ajudar. No chão, uma velha chave enferrujada chamava minha atenção. Peguei a chave e virei para Camila. Pode ser isso? A chave da porta? Ela olhou para o objeto com uma mistura de esperança e medo. Talvez. Mas se abrir a porta, não sei o que vai acontecer. Com a respiração pesada, caminhei até a porta indicada e, tremendo, inserei a chave na fechadura. No instante em que a porta se abriu, um grito ensurdecedor ecoou pelo lugar e uma luz brilhante envolveu tudo. Quando a luz se dissipou, Camila não estava mais lá. O silêncio retornou, pesado e absoluto. Olhei ao redor, tentando entender o que havia acontecido. A fábrica parecia diferente, mais vazia, mais fria. Corri para fora, ignorando a chuva que ainda caía. Quando olhei para trás, a fábrica parecia novamente abandonada, como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado em mim. Um mistério havia sido desvendado, ainda que incompleto,
E Camila, talvez, finalmente tivesse encontrado paz. Havia algo perturbador sobre aquela casa abandonada. Mesmo à luz do dia, ela parecia carregar um ar de mistério sombrio. Localizada no meio de um grande terreno cercado por muros altos, a casa tinha janelas quebradas, portas quase arrancadas e paredes repletas de pichações. A grama alta e os galhos secos transformavam o jardim num cenário de filme de terror. O portão, inexplicavelmente sempre aberto, parecia um convite para a ousadia dos jovens da vizinhança. Não era incomum ouvir histórias de outros grupos que iam lá. Armados com pedras, latas de spray e coragem impulsiva, eles deixavam sua marca nas paredes ou quebravam as janelas ainda intactas. É tradição, diziam, como se vandalizar a casa fosse um rito de passagem. Outros contavam que, às vezes, sons estranhos ecoavam lá dentro à noite, mas a maioria via aquilo como lenda urbana. Eu e Lucas não éramos diferentes. Tínhamos ouvido tantas histórias que a curiosidade nos consumia. Numa noite sem lua, decidimos que era a nossa vez de explorar. Já pensou se achamos algo legal lá dentro? Lucas brincou, enquanto juntávamos lanternas e coragem. Eu ri, mas uma parte de mim estava apreensiva. Ou algo que preferíamos não encontrar. Murmurei para mim mesmo. Quando chegamos ao portão, fiquei impressionado com a imponência dos muros. Parece que foi feita para manter algo preso, comentei, tentando soar descontraído. Lucas revirou os olhos. Ou para manter curiosos como a gente fora. Mas adivinha, aqui estamos. Ele empurrou o portão, que rangeu como se reclamasse. Dentro, o silêncio era absoluto, interrompido apenas pelo farfalhar das árvores ao vento. Cruzamos o jardim desviando do mato alto e de pedras soltas. Um poço antigo, cercado por tijolos desgastados, parecia ainda mais sinistro à luz das lanternas. Você acha que alguém caiu aí? Perguntei, tentando não imaginar. Lucas chutou uma pedra que rolou para dentro do poço. Se caiu, nunca saiu, ele respondeu com um sorriso nervoso. Aproximamo-nos da casa com cautela. Uma janela estava quebrada, os cacos de vidro ainda espalhados pelo chão. Parece que os outros fizeram metade do trabalho por nós, observei. Lucas riu e pegou uma pedra, arremessando-a contra outra janela. O som do vidro quebrando ecoou pelo terreno. Foi então que o silêncio pesado caiu sobre nós, como se algo tivesse despertado. Isso foi uma má ideia, murmurei. Ao entrar pela porta principal, um cheiro de mofo e madeira podre nos atingiu como uma onda. Clichê demais, Lucas comentou, tentando aliviar a tensão. Mas seus olhos estavam fixos na escuridão à nossa frente. Cada passo ecoava, como se a casa estivesse viva e nos observando. Vamos explorar rápido e sair daqui, sugeri, tentando esconder meu nervosismo. O corredor principal era estreito, suas paredes cobertas de pichações e marcas de mãos. Algumas das marcas pareciam frescas, o que fez meu coração disparar. Isso não é normal, comentei. Mas Lucas já estava avançando em direção a uma porta no final do corredor. Está aberto? Perguntei. Mas ele já estava girando a maçaneta. Dentro da sala, móveis cobertos por lençóis empoeirados nos davam a sensação de abandono. Parece que alguém saiu às pressas, Lucas comentou, apontando para uma mesa cheia de objetos espalhados. Antes que pudéssemos investigar, um barulho vindo do andar de cima congelou nosso sangue. Você ouviu isso? Perguntei. E Lucas assentiu, pálido. Subimos as escadas com passos cautelosos, cada degrau rangendo sob nosso peso. O som ficou mais alto, como se passos arrastados nos seguissem. Isso não é engraçado, sussurrei. Lucas tentou abrir uma porta, mas ela estava trancada. Talvez devêssemos ir embora, ele sugeriu. Mas algo na casa nos mantinha ali. A porta se fechou com força, me separando de Lucas. Lucas! Gritei, tentando abrir a porta. Do outro lado, ouvi sua voz, mas ela estava distorcida. Me ajude! Ele gritou. O pânico tomou conta de mim enquanto eu chutava a porta sem sucesso. A casa parecia ganhar vida, com barulhos vindo de todos os lados. Corri pelo corredor, tentando encontrar outra entrada para o quarto.
Lucas, aguente firme! Gritei, mas minha voz parecia ser engolida pela escuridão. Encontrei uma janela e a quebrei para entrar. Dentro do quarto, Lucas não estava mais lá. Apenas sua lanterna estava no chão, ainda acesa. Lucas, chamei, mas só o silêncio respondeu. Peguei a lanterna e corri para a saída, mas a casa parecia um labirinto agora. As paredes pareciam se mover, fechando os corredores atrás de mim. Isso não é real, murmurei, tentando me convencer. Finalmente, encontrei a porta de entrada e corri para fora. O ar fresco nunca foi tão bem-vindo. Chamei a polícia, mas quando voltamos, a casa estava diferente. O portão estava fechado e as janelas intactas. Você tem certeza de que foi aqui? O policial perguntou cético. Sim, tenho certeza, respondi, segurando a lanterna de Lucas como prova. Mas algo me dizia que a casa ainda não tinha terminado comigo. Era uma noite abafada no interior da Bahia, quando me aventurei com meus amigos, Mateus e Clara, em um prédio abandonado no meio do matagal. Havíamos ouvido boatos de que aquele lugar era assombrado, e a curiosidade falou mais alto. Com lanternas e coragem, cruzamos o portão enferrujado que rangeu como um lamento. O vento parecia sussurrar em nossos ouvidos, enquanto os primeiros passos ecoavam pelas paredes frias. Vocês ouviram isso? Clara sussurrou, visivelmente apreensiva. Entramos no hall principal, onde antigos candelabros pendiam do teto empoeirado, oscilando levemente. Mateus tentou ser o corajoso, dizendo: "São só histórias para assustar gente boba." Mas a expressão em seu rosto não escondia o nervosismo. Um som distante, como passos arrastados, fez nossos corações acelerarem. "Não estamos sozinhos aqui", murmurei, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. A tensão era palpável, e começamos a explorar o corredor escuro. Os quadros antigos e desgastados nas paredes pareciam nos observar enquanto seguíamos. "Isso está me dando arrepios. Devíamos ir embora." Clara insistiu, agarrando meu braço. Ignorando-a, Mateus abriu uma porta que levava a uma sala repleta de cadeiras viradas e poeira acumulada. "Parece que ninguém pisa aqui há décadas", ele comentou, tentando soar despreocupado. De repente, ouvimos um som alto de algo caindo atrás de nós. "Foi o vento?" perguntei hesitante. Clara negou com a cabeça, apontando para uma cadeira que parecia ter se movido sozinha. O medo se instalava cada vez mais. "Eu disse para não virmos aqui", ela exclamou, quase chorando. Mateus pegou uma lanterna mais potente e iluminou os cantos da sala, mas não encontrou nada. "Talvez devêssemos dar mais uma olhada antes de sairmos", ele sugeriu relutantemente. Conforme avançávamos, a temperatura parecia cair de maneira anormal. Minha respiração se condensava, e um odor estranho, como enxofre, invadiu o ar. Chegamos a uma escadaria que levava ao andar superior. Mateus foi o primeiro a subir, enquanto Clara e eu trocávamos olhares preocupados. No meio do caminho, ele parou e olhou para trás. "Vocês sentiram isso? Parece que algo passou por mim", ele disse inquieto. Subimos as escadas, cada degrau rangendo como se resistisse à nossa presença. No topo, encontramos um longo corredor com portas em ambos os lados, algumas semi-abertas e outras lacradas com tábuas. Clara hesitou, apertando meu braço enquanto Mateus seguia em frente. "Vamos rápido. Quanto antes verificarmos, mais cedo podemos sair daqui", ele disse, tentando mascarar sua própria apreensão. Entramos em uma das salas, aparentemente um antigo escritório. Mesas e cadeiras estavam reviradas, papéis amarelados espalhados pelo chão. Clara apontou para uma marca estranha na parede, que parecia uma palavra escrita com algo que já foi sangue. Isso está fresco." Ela gaguejou, retrocedendo em direção à porta. Antes que pudéssemos sair, ouvimos uma risada baixa e gutural vindo de um canto escuro. Mateus apontou a lanterna para o local e gritou: "Quem está aí?" Nenhuma resposta. Clara começou a rezar em voz baixa, e eu me aproximei de Mateus, tentando manter a calma. De repente, o foco da lanterna começou a falhar, piscando repetidamente.
Foi então que a risada ecoou novamente, desta vez acompanhada de passos lentos e arrastados. Precisamos sair daqui agora! Clara gritou, correndo para o corredor.